Fala galera, aqui é o Romualdo do canal TV Porreta e hoje eu estou aqui para falar sobre Resident Evil 6, o capítulo final. Então, se você quiser saber o que acontece no último filme da saga, sem spoilers, é claro, o que eu achei do filme, como ele é, efeitos visuais, 3D e tudo mais, fique comigo depois da vinheta, que eu já volto. Resident Evil é aquele tipo de filme que, quando estreia, os críticos adoram falar mal. Adoram porque o filme não tem nenhum valor cinematográfico. Quer dizer, não tem nenhum valor cinematográfico em termos de artes, em termos artísticos. Porém, ele tem outros valores que eu acho sempre bom ressaltar. Por exemplo, a Resident Evil foi a única franquia de games que deu certo no cinema. A única. Mesmo que, tipo, não agrade os fãs dos games, mesmo que não seja igual aos jogos, não seja fiel, seja uma coisa completamente à parte. Funcionou. Eu acho que a personagem Alice foi a melhor coisa que podiam ter criado para a franquia. Foi o que segurou a franquia até hoje. Eu acho que se fosse igual aos games, com certeza não ia fazer sucesso o filme, porque filme de zumbi com personagens assim, que vão mudando a cada filme, assim, realmente não tinha como dar certo, pelo menos não na época. E foi então que em 2002 nasceu Resident Evil, o Hóspede Maldito, que era o primeiro filme da franquia. Foi um filme bacana, funcionava até como um prequel, né? Acho que de todos os filmes, esse é o único filme que funciona realmente dentro do cânone dos games, né? Porque ele funciona até bem como um prequel para o primeiro game. Porém, separou o público que gostava de games e o público que gostava de filmes. Então é uma franquia que ganhou seus próprios fãs, assim por dizer, né? E eu sou muito fã dos games, mas acabei também virando fã dos filmes, o que é uma coisa até rara de acontecer. Porque geralmente, quem é muito fã do game não gosta muito dos filmes do Resident Evil, mas eu acho que é uma questão de você ter a mente mais aberta para poder assistir. São filmes super divertidos. Não tem valor artístico, cinematográfico, mas, tipo, tem valor de entretenimento e, cara, além de ser um filme baseado em game, o único filme que deu certo no cinema, porque vamos fazer as contas aí, né? Tomb Raider não deu certo como franquia. Silent Hill não deu certo como franquia, apesar de até hoje eu achar que foi o melhor filme adaptado de game. Assassin's Creed flopou, Warcraft flopou, então é uma sucessão de flops aí do mundo dos games no cinema que ainda não embarcou, sabe? Igual o cinema de super-herói. Mas o Resident Evil, cara, é uma franquia de sucesso moderado, mas que com esse último filme agora, ela vai virar uma franquia bilionária. Ou seja, todos os filmes somando vai dar mais de $1 bilhão. Então, eu acho que é uma coisa aí pra gente respeitar, entendeu? Porque o filme não chegou onde chegou à toa. E fora isso, o filme é protagonizado por uma mulher, né? E é uma personagem feminina badass e foda e muito forte. Então, é outra coisa a se considerar sobre a franquia. Dito isso, né? Agora vamos criticar o filme, o valor dele cinematográfico e o valor dele para os fãs. Então eu vou tentar ser coeso em tudo que eu vou falar aqui e eu espero que vocês também tenham a mente aberta para as coisas que eu vou dizer sobre o filme, ok? Beleza? Então, vamos lá. A trama do filme, ela se passa logo depois do que aconteceu no quinto filme da franquia, né? Se você lembrar bem, a Alice e a turminha dela ficaram ali no topo da Casa Branca. Eles estavam lá em Washington, né? Para enfrentar aquele monte de coisa, só que nesse filme agora nós descobrimos que ela foi enganada, a turma foi todo mundo de ralo, né? O Leon, a Ada, a Jill, todo mundo foi de ralo. Vocês não vão ver mais esses personagens desse filme, eu já adianto logo para vocês perderem de esperança. Aquilo ali foi fanservice do quinto filme mesmo, e agora acabou esse serviço para fã. Agora é um outro tipo de serviço, que não é para fã dos games, e sim para fã dos filmes, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Enfim, a Alice ela tem que ir lá para Raccoon City, na colmeia, para poder pegar um antivírus, que ela descobre que existe, né, pela Rainha Vermelha, que ela não pode se voltar contra a Umbrella, a Rainha Vermelha, porque é uma programação feita para proteger a Umbrella e os funcionários, mas por causa de uma falha lá na segurança, ela pode ajudar a Alice a chegar até lá e pegar o vírus, já que a Alice ela não tem nenhuma obrigação para com a Umbrella. Então a Alice parte para Raccoon City para tentar pegar esse antivírus que ele se espalha pelo ar e é a única esperança da humanidade. A humanidade nesse filme só sobrou 4.000 e poucas pessoas, bilhões de pessoas já morreram, então os remanescentes da humanidade são os únicos que sobraram e a Alice quer proteger esses remanescentes espalhando esse antivírus pelo ar e assim matando toda aquela raça de zumbis e criaturas mutantes. A trama do filme é bem simplesinha,
Em questão de roteiro, cara, o roteiro do filme é um lixo, é uma porcaria, lógico, né? Eu diria que em termos de roteiro esse é o pior filme da franquia, porque realmente não tem história nenhuma. É uma história de conclusão, na verdade, né? Então, o roteiro ele fala mais pela ação, ele conversa com o público pela ação. Então, não tem tempo para você respirar um filme em ação o tempo inteiro, não tem intervalo de percurso. O que tem de intervalo, mais próximo de intervalo no filme é aquela antecipação para algum susto que vem a seguir, né? Esse filme até volta um pouco para as origens, mas do primeiro filme, que aliás é o filme mais homenageado aqui. Tem muitas cenas do primeiro filme que se repetem aqui, né, como um fanservice para o público, como a cena do elevador, né, aquela bem no comecinho do filme, a cena da sala dos lasers, né, que é a cena clássica, que até inspirou o game Resident Evil 4. Tem uma fase lá que o Leon tem que passar pelos lasers no Resident Evil 4. Então, enfim, a franquia de filmes de Resident Evil, ela inspirou os jogos também. Os jogos mudaram por causa dos filmes, né? São jogos que começaram como survival horror, né? Até o terceiro game. E quando chegou o 4, já tinha pegado aquela vibe dos filmes de ter mais ação. E, cara, o quarto game da franquia de jogos é foda. Eu gosto muito, é um dos meus favoritos. Ele conseguiu dosar terror e ação muito bem. Foi basicamente o que os filmes do Resident Evil estavam fazendo, né? Tinha mais ação, tinha movimentos, tinha luta. E os games Resident Evil começaram a pegar essa vibe dos filmes, de mais ação, de mais tiro, de mais porradaria. E nesse capítulo final aqui, nesse sexto filme, basicamente eles voltam para as origens, né? É um filme um pouco mais é um thriller de ação, claro, principalmente, mas também tem aquela pegada mais de terror, mais de escuridão, de antecipação para você levar um susto. Então, voltou pro primeiro filme, assim, digamos. Esse sexto filme, ele chupa muito do que os outros 5 filmes da franquia fizeram. É como se fosse uma junção, uma grande junção de tudo que já aconteceu na saga. Mas eu acho que os filmes que ficam mais evidentes aqui é o primeiro, que é aquela coisa claustrofóbica, né? Aquela coisa psicológica, que acontece nesse filme aqui durante o segundo ato, né? Quando eles vão para a colmeia. E o terceiro filme da saga, que é aquela coisa mais Mad Max, que acontece mais aqui no primeiro ato desse sexto filme. Então é uma divisão entre o primeiro e o terceiro filme. São os filmes que estão mais falando forte aqui nesse sexto. A primeira metade você só vê a Alice lutando contra os zumbis, tentando sobreviver, chegar a Raccoon City sozinha. E a segunda metade é responsável pelo clímax, né? Que ela conhece o grupinho, ela se encontra com a Claire Redfield, né, que foi a única personagem de todos os filmes aí que voltou, dos personagens bonzinhos, né, que voltou aí e também fez maior sucesso com a galera, né. Tipo, eu acho que esse sexto filme conseguiu amarrar todas as pontinhas dos filmes anteriores muito bem, para dar um final digno mesmo. Então aqui você vai saber a procedência, né, a origem do T-Vírus, né, por que a Umbrella Corporation, que tá há 6 filmes tentando destruir a humanidade, ainda continua com essa porcaria, tá vendo que a humanidade tá toda fodida, né? Por que ela continuou fazendo esses experimentos? Então tem explicação para isso nesse filme. A Alice, que nunca teve sua origem contada, finalmente tem a origem contada aqui nesse filme. Então é um filme de explicações, mas são explicações rápidas, não tem nada de falatório. Ele conversa com você através da ação e da imagem. Então é uma sucessão de imagem, a montagem é muito importante para o filme. E o roteiro é zero. É o pior roteiro da saga, definitivamente. Mas o filme não é o pior, que é mais engraçado. Então, você consegue ver sentido nisso aí? Eu não consigo. Visualmente, é o filme também mais escuro, mais sombrio, mais sujo também. Ele tem aquela pegada do terceiro filme, né? Aquele clima desértico, tipo Mad Max mesmo, que foi o que inspirou o terceiro filme. E volta a inspiração aqui. Então você tem muitas perseguições com tanques de guerra, da Umbrella, um exército de zumbis, então é muita perseguição e fuga alucinante o tempo todo. Então, essa primeira metade do filme é bem saturada, é bem amarelada, um amarelo bem doente, eu odeio esse tipo de fotografia, mas é aquilo, funciona porque o mundo tá todo cagado mesmo, tem zumbi pra caralho, e também funciona para poder mascarar um pouco os efeitos visuais, né? Que apesar desse ser o filme mais caro, como é uma coisa muito grandiloquente que o diretor tentou fazer, então ele conseguiu dar uma mascarada ali com a fotografia. Então, tudo bem, dá pra perdoar essa parte. E vale ressaltar que a primeira metade do filme se passa durante o dia.
e a segunda metade durante a noite. Então, durante o dia é aquela fotografia extremamente doente, amarelada, saturada, e à noite é a fotografia escura e às vezes azulada quando eles entram na comédia. Então, é aquilo, é um filme muito escuro, e eu acho que essa escuridão do filme atrapalha um pouco as cenas de ação. Por que atrapalha as cenas de ação? Porque quem assiste os filmes da saga sabe que uma das marcas registradas dos filmes é a câmera lenta. E é uma câmera lenta que não incomoda, é uma câmera lenta que funciona, porque você consegue ver a ação, entendeu? Quando a Alice dá aqueles saltos, dá aqueles chutes, leva aqueles socos, enfim, dá aquelas cambalhotas, né? Então, a câmera lenta funciona nesse sentido da ação. Nesse filme, o Paul W. Anderson, que é o diretor, ele muda o estilo da ação. A ação é muito rápida, então uma sequência de ação tem um milhão de cortes, é muito picotada, muito mesmo. O público não consegue ver a ação direito e, por um lado positivo, isso deixa o filme bem frenético, né? O ritmo dele bem acelerado. É um filme que tem 2 horas de duração e, tipo, passa voando, você nem sente porque é ação o tempo inteiro. Então dá aquele ritmo, não dá tempo de você respirar, tomar fôlego. Mas, por outro lado, é ruim porque você não acompanha a ação direito. Então não é uma ação bonita esteticamente, né? Ainda mais com aquela fotografia horrível atrapalhando, muita escuridão. Não dá pra você ver os monstros zumbis direito, então tem novos monstros aqui, né? Monstros até que teve um monstro na comédia até que é de um jogo que eu não sei, acho que é o 6º jogo, se eu não me engano. Eu não lembro agora. Mas, tipo, ficou ruim pra você ver os monstros novos, né? Os zumbis você também quase não vê, não tem muito foco. Antigamente você conseguia ver zumbi que tinha troço, olho caindo, essas coisas. Agora não dá mais, entendeu? O CGI, tem zumbi CGI agora, né? Muito zumbi CGI, tem um exército de zumbi nesse filme. Acho que computação gráfica foi ok. Eles tinham dinheiro para gastar, gastaram. Eu não vi nada ali muito gritante, nossa, que artificial. Tem umas coisas que são artificiais, mas eu acho que tudo no filme ficou mais ou menos orgânico na medida do possível. E acho que isso é um ponto positivo, né? E outra coisa que essa escuridão no filme atrapalha é o 3D. O Resident Evil tem a moral de dizer que, cara, é um dos melhores filmes 3D já feito. Principalmente o quarto filme, caraca, ele deu uma sobrevida na franquia por causa do 3D impressionante. Eu fui ver aquela porra em IMAX e falei, nossa, mano, é o filme de 3D da vida. Porque é muito bom, muito bom. O diretor pensa no 3D, pensou no 3D no 5º filme, e nesse 6º capítulo ele pensou também no 3D, porque o filme ele vale muito a pena você gastar um ingresso mais caro, só que a fotografia escura atrapalha um pouco o 3D. Porque como você não está vendo direito as coisas acontecendo, isso também atrapalha. Mas, por outro lado, eu diria que esse é o único filme escuro com 3D bom que eu já assisti na minha vida. Entendeu? Você lembra de Batman vs Superman? Batman vs Superman é um filme muito escuro. Ele não serve para ser em 3D. Porém, podia ser convertido em 3D se o diretor pensasse no filme como um filme 3D, mas ele não pensou nessa possibilidade. Já o Paul W. Anderson pensou no Resident Evil como 3D, então o filme ele tem muitas camadas, ele tem as dimensões certinho. E eu recomendo, se você for sentar para assistir Resident Evil, sentar mais à frente. Na poltrona mais à frente, do meio pra frente. Porque quanto mais lá atrás você vai sentar, menos o 3D você vai sentir, entendeu? Eu acho que o 3D do Resident Evil ele é bom por causa da imersão, ele é muito imersivo. Então você tem que sentar na frente pro 3D te engolir e você se sentir mais dentro do filme. Por isso eu acho que eu não encantei tanto com 3D assim na escuridão. Mas na primeira metade do filme o 3D funciona pra caralho. Na segunda metade ficou o problema que as cenas são noturnas, então... Mas mesmo assim você sente a profundidade, principalmente quando eles entram dentro da colmeia. Não está mais dependendo da luz externa, entendeu? Aquela luz artificial ali dá uma melhorada. Então falamos da direção, de roteiro, de efeitos visuais, fotografia. A trilha sonora também tá boa pra caramba, como sempre foi na franquia, né, de filmes. E vamos falar do elenco, né? O elenco nós temos o retorno de velhos atores, de velhos personagens e o surgimento de novos, né, que entrou pra franquia que já tava no final. Então não devia nem ter entrado, mas é aquilo, né? A Mila Jovovich tá sempre ótima, né? Ela não precisa provar mais nada pra ninguém. Ela tá há 6 filmes fazendo a mesma personagem. A personagem dela nunca vai cansar você, porque, cara, a mulher é aquele típico personagem de frase feita. Então, tem mais cenas ridículas, assim, né? Que ela fica falando com o cara. Aí ele fala assim, devia ter te matado quando tive chance. Aí ela, você vacilou. Sabe?
É o tipo de coisa que ficaria ridículo se não tivesse uma atriz muito foda, muito carismática pra poder, sabe, segurar a plateia. Ela transforma essas coisas ridículas em coisas fodas. Então, cara, ela é Berez. A Mila Jovovich, ela não precisa provar nada pra ninguém, que a hélice dela tá entre as heroínas mais fodas agora do cinema, né? Ela consegue fazer tudo. Uma coisa legal que eu achei agora, que agora que ela tá sem poderes, a luta dela tá mais real, ela tá apanhando mais, entendeu? Então eu gostei da ação. A ação ficou mais orgânica também, né? Apesar de estar muito picotada, ficou mais orgânica, ficou mais natural. Então eu acho que o fato dela perder poderes também foi uma das coisas legais que fizeram na franquia, né? Assim não torna ela indestrutível igual ela estava sendo. A Lily Latter, ela volta com a Claire Redfield, né? Infelizmente, para os fãs que estavam ansiosos para ver a Claire, cara, baixa um pouco a expectativa. A Claire continua ótima, a Lily Latter é sempre ótima também, né? É outra atriz carismática que entrou pra franquia e deu certo, né? Só que a personagem não tem muito o que fazer ali. O filme ele tem um desenvolvimento de personagem pífio. Ele desenvolve só aqueles personagens que estão ali mesmo, né? A Alice e o vilão, que eu vou falar mais tarde. Mas a Claire só tá ali pra fazer um fanservice mesmo, só pra trazer alguém conhecido mesmo da franquia pro público, para ter alguém com quem se importar, né? Mas ela não tem muito o que fazer dentro da trama, então basicamente ela tá ali só como um fanservice ambulante mesmo. Então ela não tem muita importância assim não. O Ian alguma coisa, eu esqueci o nome do ator. Ele volta como Dr. Isaacs, né? Esse personagem dele apareceu lá no terceiro filme da franquia, que é um filme que eu não gosto muito, né? Mas ele tem seus méritos. O filme que eu não gosto mesmo da franquia é o segundo, é o filme que eu mais detesto. Odeio o segundo filme. O Dr. Isaacs no terceiro filme eu não tinha gostado dele. E aqui eles explicam por que ele voltou, né? Aliás, Resident Evil tem a melhor explicação para poder pegar esses personagens que morreram e trazer de volta à vida, que provavelmente muitos de vocês já devem ter adivinhado como. Tá aí o Dr. Isaac, só que ele tá bem melhor agora. Eu gostei do papel dele como vilão. Ele virou uma espécie de fanático religioso que quer limpar a terra, purificar a terra, então tá bem legal. Tá bem legal, tá um vilão até ameaçador. Acho que de toda a franquia Resident Evil, eu acho que esse Dr. Isaac foi o melhor vilão que eles já tiveram. E claro, tem o Wesker, né? O Albert Wesker volta pro filme e todo mundo gostou dele nos filmes anteriores, né? É uma das poucas coisas assim de fanservice que o público gostou realmente assim. O ator que faz o Albert Wesker, ele tá ainda mais bombadão, o cara não consegue nem andar praticamente. O papel dele na trama é bem funcional também, ele tem uns desfechos dele lá. Eu não gostei muito do desfecho dele, mas ele cumpre seu papel. Ele já tinha dado o que tinha que dar mesmo, ele tava forçando muito o personagem e é aquilo. Eu acho que todo mundo ali recebeu seu fim. Já os novos personagens, eu sei que tá todo mundo curioso para saber a função dos novos personagens e tal, mas eu já vou adiantando para vocês esquecerem. Não vou nem falar para vocês dos outros personagens, porque eles só estão ali para ter mais vítimas no filme, entenderam? Então, esqueçam os outros, esqueçam as atrizes que entraram, aqueles atores que entraram novos. Os personagens dele não têm importância nenhuma. Então, se atém esses personagens que eu falei mesmo para vocês. Foi um filme que eu me diverti bastante assistindo, né? Voltou um pouco às origens do primeiro, carrega um pouco de tudo dos outros filmes, né? Porque os filmes eles mudam de tom, né? O primeiro é aquela coisa fechada, claustrofóbica. O segundo já é aquela coisa meio gamer mesmo, que pegou aquelas referências do game, botou no jogo pra valer, no filme pra valer. O terceiro é aquela coisa Mad Max. O quarto já é uma coisa um pouco mais limpa, mais clara, é uma coisa que se reinventou com 3D mesmo, foi pensado para poder ser em 3D e tal. O quinto foi mais ficção científica, né? Uma ficção científica de ação, de megacorporação. E esse sexto, ele volta às raízes. Ele tem aquele terror claustrofóbico, aquele terror escuro, e tem aquela coisa Mad Max de perseguição e fuga. E é um filme que é basicamente ação o tempo inteiro. Não tem um roteiro excelente, o roteiro é uma merda. A resolução final também, eu diria que o filme todo, o roteiro foi um lixo? Foi. Mas, foi legal você acompanhar o filme inteiro? Foi. Mas chega no finalzinho lá, quando eles tinham que fechar tudo com chave de ouro, eles fazem um ganchinho, sabe? Um ganchinho continuativo. Dá pra continuar essa franquia eternamente, se eles quiserem. E eu quero saber, eu até brinquei quando eu saí da sessão com meus amigos, eu falei, cara, eu acho que depois desse filme, depois de 4 anos, vamos fazer um novo filme e falar Resident Evil, agora sim é o final. Porque esse aí foi um final entre aspas, né?
Eu acho que funcionou perfeitamente. Eu acho que se aquele finalzinho ali foi só pra, tipo, pra dar um gostinho pro público, pros fãs, mas também dar esperança é sacanagem, né? Então, não sei, gente. Eu acho que devia ter finalizado melhor ali o finalzinho. Mas é aquilo, né? Resident Evil ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu amo, porque eu gosto tanto da franquia de games quanto da franquia cinematográfica. Eu consigo separar as duas coisas, graças a Deus, eu não sou um hater. Mas, claro, a gente tem que respeitar quem não gosta, até porque os filmes realmente não são lá grande coisa pra gente falar. E minha nota para esse último filme é 6. Dou 6, é um filme bom. Não é o melhor da franquia para mim, mas é o filme que tem mais ação, eu diria. É o filme que realmente não te deixa, não deixa você respirar, não deixa você ter um sossego nem um minuto. O 3D é bom, vale a pena você gastar um ingresso mais caro, mas como eu disse, tem que sentar mais perto da tela para o 3D ser mais imersivo, porque o filme tá escuro pra caramba. Eu esqueci de falar também da Rainha Vermelha, né, que é interpretada pela filha da Mila Jovovich. Cara, a menina é igualzinha a mãe. Quando crescer vai se tornar uma mulher muito bonita, como a mãe também. E, cara, ela tem um estilo de atuação tipo a mãe. É coisa de expressão mesmo. Ela tem aquela cara badass. A Rainha Vermelha dela é ótima. Das coisas novas, dos personagens novos que apareceram nesse filme, ela foi a única coisa boa, realmente, né? Porque os outros personagens foram lixo. Não tem desenvolvimento de personagem nenhum nesse filme. E, cara, é isso. Ela foi ótima. Eu acho que ela tem futuro aí na carreira cinematográfica. Pelo menos ela tem papai e mamãe pra ajudar ela, né? Papai e mamãe que são diretor e é uma atriz foda, modelo foda aí, então ela tá feita na vida, não precisa se preocupar com nada. E é isso, eu gostei pra caramba. Quando sair DVD eu vou comprar pra poder completar minha coleção de Resident Evil pra mim aqui em casa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clica aí no curtir, compartilha o vídeo pra poder ajudar na divulgação. E se você é novo por aqui, assina o canal, entendeu? A gente tem vídeo aqui toda semana. Geralmente eu alterno entre fazer críticas de filmes, de série, faço top 10 também, então é só você se inscrever aqui que você sempre vai receber a notificação do que acontece aqui durante a semana, ok? Beleza? Na descrição desse vídeo eu vou deixar também o link para minha página no Facebook, pra você ir lá, dar uma curtida. Tem a crítica de Resident Evil 6, o capítulo final completa, a crítica técnica separadinha, trilha sonora, tudo lá, tudo certinho, separado em nota, e a média para vocês, entendeu? Não custa nada lá dar uma olhada. Além de críticas de filme, a minha página no Facebook também tem críticas de série, de livro, de anime e tem muito conteúdo bacana. Então, dá essa força, ok? Beleza? Então é isso, galera. Fique com Deus e até a próxima.